Fugindo um pouco dos livros mais conhecidos como os de Primo Levi, tem o Diário de Anne Frank e alguns outros sobre literatura de testemunho, vou mostrar aqui livros pouco conhecidos aí que deveriam ser mais falados, né? Aqui na Booktubosfera, Booktubosfera. E também em diversos veículos. É bem interessante esses livros para que a gente sempre saiba o que aconteceu, para que o mal não se perpetue, né? Vamos lá conhecer livros que deveriam ser mais falados sobre literatura de testemunho. Vamos lá conhecer esse livro. Eu vou começar com um dos livros mais icônicos, eu considero um dos livros mais icônicos da literatura de testemunho. É Paisagem da Memória, de Ruth Kruger. Essa aqui é a autobiografia dela, ela sobreviveu por esse tempo, né, bem terrível. Ela passou pelo campo de Terezin, depois foi para Auschwitz já. Terezin eu acho que foi com 27 anos e depois ela foi levada para Auschwitz e sobreviveu ali por pouco, sério, gente, por pouco. Vocês precisam conhecer a história da Ruth e saber a forma como ela se salvou daquele embaraço todo, daquele pesadelo, né? É bem interessante que ela depois virou uma grande pesquisadora, uma grande intelectual da literatura. Depois que saiu do campo, foi estudar, tentar sempre, claro, trazer a literatura de testemunho como um dos holofotes aí da sua jornada. É muito interessante esse livro da Ruth porque é uma história muito, é, podemos dizer, sensível, mas ao mesmo tempo muito, ela é muito resiliente. Então a Ruth ela passou por tanta coisa, gente. E aí a última, ela se livrou da morte, né? Por pouco, através de uma situaçãozinha lá que vocês vão descobrir lendo. Esse livro no Brasil foi publicado pela editora 34. Olha aí, ó. Editora 34. Um outro livro que é pouco falado, inclusive tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, é A Última Parada, Auschwitz, do Ed De Wind. Esse livro aqui, ele é muito famoso lá fora. Para vocês terem noção, ele começou a escrever esse livro dentro do campo, né? Ali nas suas memórias, ele já estava esboçando esse livro, né? Fazendo seus esboços, escrevendo em o que ele tinha ali, um pedaço de carvão, um pedaço de madeira que ele poderia fazer alguma espécie, transformar em espécie de papel, enfim. Ele começou a escrever no campo todas as suas memórias, como se fosse uma espécie de diário, para meio que trazer um alento, né, para aqueles momentos tão terríveis. E aqui vocês vão se deparar com essa história aqui bem contundente. Se você quer saber um pouco mais da história, aqui em cima vou deixar nos cards a resenha que eu fiz sobre esse livro, que é muito, muito, muito bom e pouco falado. O outro livro que eu trago para cá é muito interessante, é pouco falado. Esse aqui eu nunca vi ninguém falando sobre ele, que é A Espécie Humana, do Robert Antelme. Esse aqui, se não estou enganado, ele é um francês. Isso, ele era um francês ali combatendo na resistência, ele era da resistência francesa, foi capturado, foi levado para o campo, quase morreu, sobreviveu. Depois que ele saiu do campo, ele casou com a escritora Marguerite Duras. A Duras, ela é uma escritora bem famosa, tem livros aqui no Brasil, eu acho que na época a Cosac publicou um livro dela chamado O Amante, eu acho que agora foi republicado pela editora, pelo selo Tusquet, que pertence à editora Planeta. Vou deixar aqui as capinhas para vocês verem. Inclusive, a Marguerite Duras, ela escreveu um livro, se eu não estou enganado, A Dor, que é mais ou menos ela se baseou na história, né, do marido dela. É um dos livros mais contundentes sobre literatura de testemunho, sobre esses sobreviventes, né, que relatam o seu dia a dia, relata como foi aquele horror todo. Ele quer meio que exorcizar tudo aquilo que aconteceu com ele. É muito interessante esse livro e eu comprei bem barato, gente. Há anos eu estava procurando ele, que estava passando ali na Amazon, encontrei, eu acho que foi R$ 10 que eu paguei nesse livro, sério.
e ele é pouquíssimo falado aqui na Booktubosfera. É A Espécie Humana, do Roberto Antelmeyer. Vocês precisam conhecer esse livro, que é genial. Genial. Um outro livro que eu já falei aqui diversas vezes em algumas listas que eu fiz, mas que é pouco falado, e é Paisagens da Metrópole da Morte, do Otto Dove. O Otto Dove teve também no Auschwitz. Ele chama Metrópole da Morte porque é aquele conglomerado, é aquele circo, né, que foi propiciado e meio que organizado ali para meio que extinguir mesmo. E, gente, é sério, é que as reflexões que ele traz é muito, mas muito contundente. É como se fosse um tapa na cara a cada página que você passasse, né? É por isso que eu trago sempre esses livros aqui. A literatura de testemunho, ela sempre me chamou a atenção. Eu não sei o porquê a literatura de testemunho até hoje me chama a atenção. Não só relacionado aos sobreviventes ali da Segunda Guerra, mas também outros tipos de catástrofe, outros tipos de coisas que aconteceram e que também se encaixa na literatura de testemunho. Eu acho a literatura de testemunho uma das coisas mais envolventes e precisas que eu já conheci assim na literatura. Aqui embaixo eu vou deixar vou deixar aqui nos cards um link de uma playlist só de literatura de testemunho, conteúdos que eu fiz sobre literatura de testemunho aqui pro canal. Tá muito bacana, tem explicando o que é literatura de testemunho e diversas outras dicas. E a literatura de testemunho é isso, né? Ela é a pessoa que passou por um trauma, um problema, que sobretudo porque correu um risco ali de morrer, uma catástrofe ou um caso desse, né, que aconteceu na Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial ou mesmo na Primeira Guerra Mundial, enfim, coisas ali que quase morreram, eles vão relatar isso, né? Eles vão relatar essa questão do trauma, da dor. É muito interessante esse tema, é muito interessante essa vertente, né, da literatura, que é como se fosse uma espécie de autobiografia, biografia e tudo se encaixa nesse mundo, né, do não ficção. Mas literatura e testemunho, sobretudo esses relatos, eles se encaixam muito nessa questão é bem parecido com autobiografia, ou até mesmo a gente pode considerar como autobiografia, mas basicamente é um recorte daquilo, tá? Por isso que a gente chama de literatura de testemunho. Talvez a gente considere nem tanto autobiografia, porque ele é só um recortezinho daquele momento da vida. Não é uma vida completa, não é tudo isso, mas é um recortezinho. E aqui o Otto Dove conta, né, ele faz umas reflexões sobre o campo e depois ele volta no campo anos depois e rememora tudo isso, e ele faz essas reflexões sobre a intolerância, sobre a empatia. É maravilhoso, tá? Esse livro aqui no Brasil foi publicado pela Companhia das Letras. Eu não sei se hoje ainda ele está disponível para vender, tá? Mas é bem interessante esse livro. Um outro livro que eu quero trazer aqui para vocês é um livro que eu nunca vi ninguém falar sobre. E aí, quando eu fui no sebo, encontrei, eu quase caí da cadeira, porque era um livro que eu estava procurando há tempos. Ele ainda tem no Instituto Virtual, se eu não estou enganado, que é A Escrita ou a Vida, do Jorge Sempron. O Jorge Sempron, ele era um autor espanhol, né? Também foi para os campos, sobreviveu, e aqui a gente percebe uma coisa bem interessante. A autobiografia, mas também sobre a escrita, né? Sobre o poder da escrita, o poder da literatura de testemunho, o poder da autobiografia e também a necessidade de mostrar essas histórias, de expor essas histórias para que esse horror não aconteça novamente, né? Hoje em dia a gente está vivendo em momentos bem tenebrosos. Eu não sei se vocês já viram aí na mídia, mas a mídia, uma vez ou outra, ela publica, ela posta, ela faz alguma matéria sobre esse negacionismo de determinadas coisas, como negacionismo ao Holocausto, negacionismo a ditaduras e outras coisas horrendas que ferem sim a existência humana.
Então é muito interessante que está ocorrendo aí uma espécie de levante, né, um reaparecimento desse negacionismo. E outra coisa que nos alerta muito nessas matérias que falam, né, que muitos dos sobreviventes, hoje já são bastante idosos, estão morrendo. E a cada vez que um morre, uma voz se perde, né? Então, por isso que a gente tem que sempre perpetuar essas histórias, esses livros, os museus que falam sobre esses horrores, porque é uma forma de da gente se conectar a um passado e que esse passado ele tem que ser rememorado para que não ocorra. Não pode de jeito algum cair no esquecimento, né? Porque cair no esquecimento é perigoso e a gente sabe muito bem o que pode acontecer. Eu vou trazer 2 livros extras aqui como um plus nessa lista que eu fiz. Eu já mostrei um deles e é muito bom. Eu sempre mostro ele porque é um livro que muito me marcou. Ele mexeu tanto comigo que me deu febre. É sério, de tão forte. E olha o livro. O livro é O Último Judeu. Ele é publicado aqui no Brasil pela editora Zahar, que agora pertence ao selo Companhia das Letras. Gente, ele é bem fininho, tá? Mas eu nunca vi um livro tão poderoso sobre literatura e testemunho desse tio Hartmann. É um dos sobreviventes ali do campo de Treblinka. Treblinka foi um dos campos que primeiro surgiram ali. Não foi o primeiro que surgiu, mas ele foi um dos primeiros que surgiram naquele conglomerado alemão ali. Gente, é sério, esse é um campo, um dos campos mais terríveis. Se eu não estou enganado, o tio Hartmann fala aqui nesse livro que só sobreviveram 8 pessoas de milhares, sério, de milhares. Só sobreviveram 8 pessoas de milhares. Eu fiquei assim muito chocado. E a descrição que ele faz aqui de todo o horror, de tudo que aconteceu ali, é chocante, é sério. Eu sei que quando eu terminei esse livro, me deu febre, eu fiquei muito mal, com um mal-estar terrível, porque eu fiquei pensando, meu Deus, como é que alguém consegue fazer algo dessa forma com um ser humano por causa de preconceito, por causa de. Enfim, gente, leiam, tá? Leiam. É muito, muito impactante. É sério, muito impactante. É uma história real, tá? Não é invenção. O outro livro que eu trago aqui, esse é da editora Objetiva, que pertence à Companhia das Letras também. É um livro do Jeremy Drewfield, o garoto que seguiu o pai para Auschwitz, uma história real. Aqui vai contar essa história, né, desse pai que foi para Auschwitz e o filho o acompanhou, né, o filho pequeno ali, ele leva, o filho vai com ele. Gente, é uma história muito, mas muito forte. Eu chorei diversas vezes. Não cheguei a fazer vídeo pro canal, mas eu vou reler esse livro para fazer vídeo pro canal. Gente, que história, tá? História de superação, uma história de resiliência, uma história sobre a família, o poder da família. Ali ele tinha com quem se apoiar, né? E uma razão de viver. É maravilhoso, maravilhoso. Vocês precisam conhecer o garoto que seguiu o pai para Auschwitz. Gente, é sério, eu fiquei muito chocado com esse livro. E, enfim, são essas as minhas dicas, né, de livros que são poucos falados, que se encaixa na literatura de testemunho. Gente, vocês precisam ler literatura de testemunho. É uma das melhores coisas que tem. Não só sobre os sobreviventes, né, de Auschwitz, mas também de outras coisas que aconteceram na humanidade. Eu acho que são livros que sempre trazem uma carga emocional, né, claro, mas também que traz uma espécie de aprendizado. Sim, eu acho que todo livro de literatura e testemunho que eu li, eu aprendi algo, né, algo sobre a humanidade, algo para a gente ter mais empatia com o outro. Enfim, são essas, né, as minhas dicas. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele like. Se não está inscrito no canal, se inscreve. E até mais. Tchau.